A paz do Senhor, queridos. Eu sou o pastor Emílio Géis. Por que eu sempre me apresento? Pode ser que esse vídeo esporadicamente fique circulando pelo YouTube. Então, você clicando e acessando vai me conhecer e vai saber de onde eu sou e quais são os nossos objetivos. Você está no canal ou no Ministério ou Bíblia. Eu sou o pastor Emílio Géis, com mais um vídeo para a glória de Deus. Queridos, eu estou com a Bíblia aberta no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 17, que diz o seguinte: Veio o dilúvio sobre a terra durante 40 dias, e as águas cresceram e levantaram a arca, e ela se elevou por cima da terra. Lembrando que você está no Ministério ou Bíblia. E hoje você ou vocês irão acrescentar mais os seus conhecimentos para a glória de Deus. Inclusive, esse é o objetivo do canal. Mas, querido, eu quero dizer para vocês e fazer um apelo. Quando você entrar, não só visualiza, dá um like para nós, dá uma moral para o canal. Se você vê que o conteúdo é fascinante, que você se identifica, dá um like para nós, para a glória de Deus. Amém? Queridos, o que está acontecendo? O que iremos falar aqui no capítulo 7? Eu vou falar sobre o dilúvio. O que é dilúvio? Quer dizer um monte de água, água em excesso, água em rolo, um monte de coisas. Quer dizer que ali fosse como se tivesse uma enchente das maiores que teve na face da terra. Mais ou menos isso. E eu quero chamar a atenção de vocês o porquê não acreditaram na pregação de Noé. Porque a Bíblia chama Noé pregoeiro da justiça. A Bíblia não vai muito a fundo sobre isso, mas a tradição, as histórias dizem que Noé, ele pregou sim para o povo, para o arrependimento. E lá alguma coisa no Novo Testamento reforça isso. Pouca coisa, mas reforça. O próprio Jesus, ele cita Noé. Então Noé existiu. Mas, de verdade, o que estava acontecendo aqui realmente? O que estava acontecendo é que desde Gênesis capítulo 1 a Gênesis capítulo 6, ninguém nunca tinha visto, ouvido e sentido falar em chuva. Você não vê nesses capítulos e nem lê sobre chuva. De Gênesis 1 a 6, você não vai ver e nem ler sobre chuvas. É isso que estava acontecendo. O povo não acreditou porque Noé disse que viria um grande dilúvio. Passou até ficar olhando um para o outro, dizendo: o que é isso aí? Vem o que? Da onde de cima? E aí eles não estavam acreditando que viria chuva. Até porque foram 40 dias chovendo cerrado, direto, sem parar. Agora imaginemos, nos grandes estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e etc., aqui no Brasil, quando chove um dia, o pessoal já entra em processo de calamidade, já pedem socorro já o lado governamental, porque a gente vê que dentro das casas, pessoas pedem socorro, porque a casa já está ali, 1 metro já subindo nas paredes. A gente vê pessoas por cima dos móveis, outros sobem para o sobrado, porque a casa enche d'água em um dia só, irmãos.
Imagine 40 dias que estava chovendo direto, porque Deus queria acabar aquele mundinho ali da época, porque o pecado estava grande diante de Deus. E o que acontece? Porque eles não acreditavam e não acreditaram na pregação de Noé. Por conta que desde Gênesis 1 ao capítulo 6, não tinha chuva. Então a terra era regada por vapor. Subia vapor de água ali da terra e aquele vapor conservava as plantações. Até o capítulo 6. Então ninguém não tinha ouvido, nem visto, nem sentido sobre chuva. Então eles não iam acreditar nunca, porque o coração deles estavam endurecidos. E não é dizendo, se arrepende, porque virá um dilúvio sobre a terra. E aí eles davam risadas, segundo a história, a tradição, porque eles nunca tinham visto chuva naquela época. E o vapor, voltando de novo para você entender bem explicadinho, era quem regava as plantações. Daí o motivo deles não acreditarem que viria um dilúvio. E a Bíblia diz, aqui no capítulo 7, versículo 17, que começou a chuva sem parar, constantemente. E ergueu a arca, irmãos. E a arca não era uma embarcação pequena, qualquer coisa, um barquinho, uma canoinha que você faz, não. Era uma arca, era grande, quase como um navio, praticamente o maior do que os maiores navios. E ali, as águas, elas ergueram a arca. A arca ficou flutuando segundo a palavra de Deus. E ali, aquela geração que não acreditaram na pregação de Noé, todos sucumbiram, infelizmente. Por quê? Não acreditaram na palavra de Deus. E olha que isso tipifica, irmãos, os tempos de hoje, o arrebatamento, a vinda de Jesus e etc. Hein? Nós temos que ficar cada vez cautelosos diante de Deus. Então essa é a palavra que hoje eu expositei. Não é uma pregação de igreja, não é uma pregação de congresso de 1 hora, simplesmente é para você aumentar mais uma vez o seu conhecimento. Lembre-se, você está no Ministério ou Bíblia. Lembrando, os irmãos, se você também quiser contribuir com alguma ajuda, uma ação, nós deixamos sempre disponível uma conta nas descrições dos vídeos, tá? Deus abençoe a todos, que Deus seja com vocês sempre, para a glória de Deus.